Boa noite. Pode, por favor. Gente, então, boa noite a todos. Estamos aqui para começar mais uma cerimônia de formatura e com a participação e o apoio já de longa data do Instituto Sim conosco aqui, tá? Então, eu quero que todos sejam muito bem-vindos, se preparem para uma noite emocionante. Vamos ter trabalhos belíssimos. Quero pedir para as meninas ficarem tranquilas, que vai dar tudo muito certo, tá? Podemos seguir, Esther. Então, falar um pouquinho sobre a Fly para vocês, né? A gente tem como propósito levar para grupos periféricos acesso à educação socioemocional e tecnologia, por meio de ferramentas de autoconhecimento, de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de empreendedorismo social e de tecnologia. O nosso programa Mulheres em Tech tem o objetivo de empoderar mulheres profissionalmente, fortalecer a geração de oportunidades. O programa combina educação socioemocional, soft skills, e da metodologia da Fly, com capacitação científica em tecnologia. Eu quero, nesse momento aqui, eu quero agradecer a todo mundo que esteve envolvido com a gente, né, durante essa jornada desses 5 meses que a gente esteve junto. Então, a gente tem mentoras voluntárias, a gente tem todos os envolvidos da Fly, amigos e familiares das alunas. Então, eu quero agradecer de coração a todo mundo que se envolveu com a gente nesse projeto e fez com que a gente chegasse até aqui. A primeira fala vai ser da Aline Caetano, que é a oradora da turma. Tá pronta, Aline? Estou pronta. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim, perfeito. Você. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Aline. É uma grande honra ser a oradora da turma de Mulheres em Tech, versão 19. Hoje eu gostaria de iniciar expressando a minha profunda gratidão às nossas professoras, as professoras socioemocionais, a Thais, a Luli, a Kimi, a Jéssica, por todo o conhecimento, paciência e incentivo. E um agradecimento especial a você, Marlene, pela dedicação, carinho e inspiração constante ali nas reuniões, né? Também deixo meu reconhecimento à Alejandra e a todos os nossos patrocinadores que acreditam no poder da educação, né? No transformar da educação, e que ela não é apenas não muda só as coisas, ela muda, ela transforma vidas, né? Por fim, agradeço todas as minhas colegas aqui de jornada que me escolheram, dividiram comigo cada um desses desafios e conquista. E eu também gostaria de deixar uma reflexão para todas essas minhas colegas, que hoje a gente olhe para esse dia da nossa formatura e que a gente sinta orgulho, gente, porque a gente precisa sentir orgulho de cada passo que a gente deu, de cada madrugada que a gente acabou virando aí para entregar alguma coisa, para se aprofundar em algum estudo, de cada desafio que a gente enfrentou com coragem, garra e determinação, tá? As meninas que conectaram do ônibus, de trem, que estava na rua falando e entrando e fazendo perguntas, participando. Gente, sinta orgulho. Quando a gente começou essa jornada, eu tenho certeza que muitas de nós, a gente pensou, será que realmente eu consigo aprender isso? Será que isso é para mim? Será que tem espaço para a gente na tecnologia? São muitas perguntas, né? Mas olha só, gente, a resposta veio como sim, a gente consegue, olha hoje. Há espaço e nós estamos aqui, ocupando ele. Não esqueçam que foi uma mulher que escreveu o primeiro código, e sem ela, nada disso que a gente estudou seria possível, tá? Então, é possível para a gente também. E durante o nosso projeto, né, na Fraia, a gente foi aprendendo a dar passos para o futuro que a gente está construindo. E foi isso que a gente fez, e é isso que a gente está fazendo hoje. Quando alguma coisa não deu certo, a gente tentou de novo. Quando alguma ideia parecia impossível, a gente colaborou, trocou ideias, não ouviu as dúvidas que a nossa cabeça ficou pensando, você não vai conseguir, não, a gente vai sim, uma apoiando a outra. E hoje, aqui na nossa formatura, nós somos a prova viva aqui, resiliência,
ela é, sim, uma habilidade também tecnológica, porque para o nosso futuro vai exigir paciência, a empatia, a fé no processo. Muitas de nós não vimos o que estava acontecendo, tivemos dúvida, vai dar certo, não vai, mas a gente acreditou. E olha a gente aqui apresentando, daqui a pouco vai começar, né? Somos mulheres que quebramos barreiras, gente. E não é apenas questão de gênero, sabe? A gente quebrou questões também de crenças limitantes. A gente mostrou que a inteligência ela não tem gênero. A inovação ela nasce da diversidade. E que cada uma de nós aqui juntas somos mais fortes. Então, a Fly aqui, ela não é só um nome, né? Para mim, eu coloquei como um convite a continuar voando. Porque o voo, ele não termina aqui, gente. Ele continua. Ele começou agora, tá? E que a gente continue inspirando outras mulheres, mostrando que o futuro, ele é tech, que também é feminino, ele é colaborativo, ele é humano. Que a gente siga com essa mesma garra, com o mesmo brilho nos olhos, com o mesmo propósito, usar a tecnologia para transformar o mundo e começar transformando nós mesmas. Pessoal, muito obrigada pela minha oportunidade. Obrigada, minhas colegas. Foi muito legal trabalhar com vocês esses meses aí. Obrigada a todos que contribuíram para que isso fosse possível. Encerrei minha fala, gente. Muito obrigada. Eita, valeu, Aline. Obrigada pelas palavras. E vamos que vamos, né? Pode seguir. Eu quero apresentar para vocês o nosso time, tá? Então, nessa turma, nós tivemos como professoras diferentonas a Luli e a Thaís, na gestão dos projetos sociais, a Juliana, na assistência dos projetos, a Stephanie, e eu aqui na gestão operacional, tá? Nós tivemos também as professoras Tec, Oi, Esté, pode passar o próximo, por favor? Desculpa, o próximo, por favor. Nós tivemos as professoras Tec, Daiane, Rosiane, Rosilane, Jéssica, Priscila e Kimi. E coordenando essas mulheres todas, a gente teve a Aline, que foi brilhante, assim, o trabalho dela foi fantástico à frente do projeto. As meninas todas que se dedicaram, que deram o melhor que podiam dar para essas alunas, a disponibilidade delas, o tempo delas. Foi muito legal, quero muito agradecer a todas, em especial a todas, e não tem uma especial, todas vocês são especiais, muito obrigada. E agora eu vou dar a fala para as nossas PD sócio. Ah, não, desculpa. Eu quero também agradecer muito, 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 muito a Bárbara, que é a nossa PD já de longa data, e ela veio conosco aqui nessa jornada para orientar as alunas com relação ao TCC, dedicou seu tempo, foi muito legal, quero te agradecer muito, Bá, você foi super importante para a gente nesse momento, tá? E agora sim, eu quero passar a palavra para a Luli e para a Thaís, que vão falar um pouquinho sobre o que foi essa jornada. Quem começa? Pode começar, Thaís. Pode? Meninas, assim, eu estou muito emocionada. Que alegria, gente, poder estar aqui, olhando para cada rostinho, assim, a gente, né, parece que a gente está, assim, junto há muito, muito tempo. Quando a gente começou, né, o Mulheres em Tech, no primeiro dia, eu vi que algumas meninas chegaram um pouquinho tímidas, né, algumas até com medo, né, de não conseguir, não dar conta, de não conseguir, achando difícil demais. Mas a gente foi percebendo, né, que vocês foram, assim, incríveis, fortes, criativas, a cada dinâmica que vocês faziam, cada trabalho que vocês faziam, vocês deixavam a gente, assim, impressionada, né? Cada aula foi uma vitória, mesmo quando, assim, tudo parecia complicado, vocês não desistiram, ou seja, vinham nas aulas, né, entre o corre do trabalho, as tarefas de casa, o cansaço, né, que a gente tem, vocês estavam aqui nas aulas firmes, fortes, e isso mostra o tamanho da força que cada uma de vocês tem. E para mim, o mais importante, assim, tão importante quanto aprender inteligência artificial foi vocês aprenderam a ter autoconfiança em si mesmas. Então, para mim, isso é um dos maiores aprendizados, assim, né, que a gente pôde ter com vocês. E foi uma troca maravilhosa. Estou olhando para cada rostinho
pouquinho eu vejo, né, que vocês se transformaram não só a própria vida, mas que vocês eram muito companheiras entre si, né? Vocês, uma ajudou a outra, uma deu a mão para a outra. Eu tenho muito orgulho, gente, de cada uma de vocês, e que essa seja só o comecinho, assim, de todo sucesso, que vocês possam ter muitos sonhos realizados. Nossa, estou muito orgulhosa mesmo. Parabéns para vocês, tá bom? Podem contar comigo. Obrigada, Thaís. Meninas queridas, boa noite. É um prazer estar aqui. Foi lindo fazer parte dessa trajetória. Escrevi algumas palavras, vou ser muito breve. Quando eu olho para vocês, eu não vejo só apenas mulheres. Eu vejo coragem, eu vejo recomeço, eu vejo mulheres que decidiram acreditar que ainda dá tempo, que resolveram... que ainda dá tempo de aprender, dá tempo de mudar o caminho, dá tempo de ocupar os espaços. E se cada uma de vocês chegou até aqui, não foi só conhecimento técnico que vocês conseguiram, vocês mostraram para vocês mesmas que vocês são capazes. Parabéns, continue contando comigo, e é uma honra fazer parte dessa formatura. Obrigada, Luli. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora, fundadora da FLY, Alejandra. Olá, gente, boa noite. Que bom ter vocês aqui já se formando. Eu estou muito animada com ver seus trabalhos. Já nos falaram que nas aulas, testes dos preparativos, vocês brilharam. Então, sintam-se super confiantes que tudo que vocês trazem já está valendo a pena. Então, por uma parte, primeiro isso, e segundo, gostei muito do que as colegas falaram da importância da gente, enquanto mulher de algum grupo subrepresentado, no caso eu sou uma mulher refugiada, continuar levantando a bandeira de não desistir de termos mais mulheres na tecnologia. Sabe, eu estava fazendo mais um curso de inteligência artificial, então também gostei do que já falaram para vocês, de que esse é só o começo, essa continuidade, essa recorrência, esse subir na carreira, esse ter mais clientes, vai ser consequência da continuidade dos estudos de vocês, dos networking que vocês façam, de todas essas conexões pelo LinkedIn, aplicar tudo que vocês estão aprendendo. Mas eu gostei muito do que nesse curso falaram, porque diziam que a inteligência artificial alucina, né? Que até o nome técnico para quando ela te mente. E às vezes a gente tem que pedir para o ChatGPT, gente, agora me dá uma resposta sem inventar nada, né? Me dá uma resposta como tudo verdade, com fonte renombrada. E tu vai ver que ela muda a história. E aí, na aula, eles colocaram um vídeo de uns cientistas chineses que estavam fazendo um laboratório com uma IA, só que era um robô mesmo, e estava pendurado, né, de uma estrutura, e ele estava com os braços assim, nem que um zombie. E do nada, o robô começou a bater as pessoas e sair assim. Claro que como ele estava amarrado, não podia sair correndo. E aí estão falando, tá vendo? Essa é uma parte da inteligência artificial que a gente tem que se lembrar. É muito notório essa alucinação, porque é físico. A gente dá para ver que o robô, ao invés de estar movendo as coisas como tal, está batendo as coisas, está batendo as pessoas, e os cientistas, né, tiveram que ir lá e fazer a configuração apropriada para o robô voltar ao normal. E eu queria deixar isso para vocês, porque a inteligência artificial, obviamente, ainda não começou sendo feita por humanos, e os humanos erramos, e agora as próprias máquinas estão criando o conteúdo e as inteligências, mas elas também erram. Então, o fato de a gente e de vocês estarem aqui com toda essa potência e todo esse conteúdo que vocês vão apresentar para nós, é só um reforço de que a gente, nem que seja um pouquinho, somos donas de que essas inteligências artificiais vão alucinar um pouquinho menos, de que vão reconhecer mais as pessoas pretas, de que vão ser menos xenofóbicos com as pessoas que não somos do país que está sendo falado, de que vai ser menos misógino. Então, por favor, não desistam de continuar criando esses agentes que vocês já estão a criar, de mostrar para o mundo tudo isso que vocês fazem, porque agora, mais do que nunca, o mundo precisa mais mulheres na inteligência artificial, mais pessoas que se posicionem e que ainda com medo vão lá e falem, não concordo com isso, eu vou para uma nova proposta que vai fazer mais sentido, e a gente confia e sabe que cada uma de vocês
vão acabar dando esse olhar e essa perspectiva. Não sei se a Marle e a Ju já falaram com você sobre o módulo extra. Já falaram? Ainda não? É o momento de falar? Posso falar? Não posso falar? Como é que... Não posso? Ainda não. Eita! Porque está lá no final essa história. Tá bom, gente. Aí no final eu chamo você, aí eu deixo você falar. Não, vai falar tu, sem problema. Mas a gente tem uma coisa muito legal para vocês e para esse futuro. Quer dar algum spoiler? Pode dar, não, eu deixo. Sem spoiler. Desculpem aí, agora gerar ansiedade para quem tem, mas vocês já estão bastante preparadas, né, com o que vem. Parabéns por ter se formado, os seus trabalhos estão incríveis, então mandem muito bem. Finjam, quem está nervosa, finja que não está nervosa quando você vai expor e vai estar tudo certo, tá? Parabéns, chicas. Estamos aqui até o fim da formatura. Obrigada, Lê. Agora, a fala da vez é da Grazi, representante do Instituto Sim, nosso patrocinador. Grazi, é com você. Boa noite a todos, todas. Eu também escrevi. Fiquei pensando a tarde toda em vocês, lembrando do nosso encontro e imaginando, nossa, o que será que elas estão esperando para hoje, né? Hoje é um grande dia e, assim, com muita satisfação mesmo, com muito orgulho, porque o projeto com a Fly é um projeto que a gente conhece ele ao final, e é tão gostoso porque ele se torna tangível dentro de tantos projetos que a gente tem, que é um ciclo virtual, anual, mas com vocês a tratativa é diferente, e isso é muito importante para a gente. Então, como área social da SIM, né, tanto eu quanto a Lê aqui na sala, nós somos gratos a vocês, porque vocês encerram esse ciclo vitoriosas mesmo, vitoriosas num projeto de tecnologia, em nome da SIM, expressar mesmo uma profunda gratidão a toda a equipe de coordenação, de mentores, a todos que se dedicaram mesmo esse tempo, para transformar mesmo toda essa teoria em prática, porque a gente sabe que vai acontecer, vocês vão apresentar daqui a pouco, então muitas coisas que vocês pensaram e sonharam, vocês estão transformando agora na prática. A todos os parceiros que de forma até voluntária, né, tiveram um apoio fundamental para a execução de cada etapa. A gente sabe que não é fácil você montar um projeto e ter cada etapa desse projeto, mas eu acho que o agradecimento mesmo é principalmente a vocês, às participantes, porque eu acho que o sucesso desse projeto, ele só acontece à prova do talento, da garra, da determinação que cada uma de vocês mostraram ao longo desse processo. Eu acho que o investimento da SIM, ele tem um propósito muito claro. Ele acelera a transformação social através de oportunidades, e vocês abraçaram essas oportunidades. E eu acho que parcerias assim são cruciais para essa transformação. Então, assim, eu como instituto, eu como Graziela, como pessoa, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ver vocês novamente, de ter a oportunidade de vocês estarem com a gente na SIM, daquele bate-papo que foi maravilhoso. Agradecer demais a todo o time da Fly, todos os mentores, todo o time realmente que ajudou na execução desse projeto. Parabéns, e estamos muito animados. Obrigada, Grazi. Valeu. Agora nós vamos falar da banca. Nós queremos agradecer muito o pessoal da Ecor, o pessoal do LinkedIn e a IBM, que é a nossa parceira, que nos forneceu a trilha científica, tá? Então, começando pelo time da Ecor, apresentando para vocês o Jorge Camarota, que esteve com a gente na apresentação teste, na quarta-feira da semana passada. Pode seguir, Esther. O Dimitrios, que também é da Ecor. O Lucas Teles, Ecor também. O Felipe, que também esteve com a gente na apresentação teste na semana passada, que também é da Ecor. E a Débora, também da Ecor.
Agora, os próximos parceiros que estão com a gente aqui nos apoiando são do LinkedIn, Camila Fernandes, Camila Ladeira e Marina Ladeira. Eu queria pedir para a banca o seguinte: nós vamos ter a apresentação dos trabalhos. Ao final de cada trabalho, a banca tem 5 minutos para se manifestar a respeito do que aconteceu, para falar a respeito do trabalho e para fazer perguntas para as alunas. Como nós somos em 8 na banca e a gente tem um tempo limitado, e o tempo para cada manifestação da banca é de 5 minutos, então eu pediria a vocês assim: quem falar para um trabalho, não fala para o outro, dando a vez para esse outro colega falar, para a gente poder, que todo mundo fale, todo mundo opine e a gente fique dentro do tempo, tá bom? Vocês receberam os critérios de avaliação, então eu queria pedir, por favor, para vocês colocarem, tudo que vocês pensarem, acharem sobre o trabalho, tem uma pergunta correspondente ali nos critérios, então seria colocar as respostas ali no critério, tá? Nos critérios de avaliação, para a gente ao final conseguir pontuar, enfim, os trabalhos das alunas, tá? E eu acho que finalmente nós podemos começar com a apresentação dos trabalhos. Nós temos o primeiro grupo, que é o grupo Carolina Maria de Jesus. Só para explicar para vocês, cada grupo tem um nome de uma pessoa conhecida, tá? Que foram nomes que elas escolheram no primeiro trabalho que foi feito em grupo, que era para falar de uma personalidade, era um trabalho de adivinhação, elas tinham que dar um nome, elas tinham que dar as características e as demais alunas da turma descobririam pelas características quem era. Então, cada grupo escolheu uma personalidade. Então, aqui nós temos a primeira, que é a Carolina Maria de Jesus. Eles vão falar do uso da tecnologia para empoderar pessoas com deficiência auditiva no serviço de saúde. Composto por outra Juliana, Luciana, Paloma, Tainá, Luísa e Monique. Meninas, é com vocês. O nosso projeto é um projeto que envolve práticas sustentáveis. A gente desenvolveu um assistente virtual para a qual a gente deu o nome de Fly EcoBot. Ele foi desenvolvido pensando... aqui nessa apresentação tem... Opa, desculpa. Para essas pessoas, são pessoas de 28 a 45 anos, mas foi só um enquadramento inicial. A gente acredita que essa ferramenta tenha potencial de atender públicos mais jovens e mais velhos também. São pessoas de classe média urbana que trabalham com educação, saúde, tecnologia, para quem essas aplicações ou os assistentes virtuais não são estranhos. E as motivações desse grupo são relativas à adoção de hábitos sustentáveis, praticidade, que buscam alguma orientação mínima para tomada de decisão de ações que fazem a diferença, né? E as dores e barreiras dessas pessoas, muitas vezes, é a falta de informação e a dúvida se, de fato, essas ações elas são efetivas. A gente partiu da problemática dos resíduos sólidos urbanos, então, os aterros sanitários já super, né, cheios, em alguns municípios, inclusive, ainda não existem aterros sanitários, né? No Brasil, essa realidade do saneamento básico é um grande gargalo, e a falta de informação sobre o tempo que impede a gente de selecionar os resíduos em casa, né? Então, essa é uma problemática que a gente gostaria de solucionar com o nosso assistente virtual.
ou pelo menos dar o start. Eu acho que essa ferramenta ela é o começo de práticas que podem se ampliar, sobretudo. A nossa solução é o Fly EcoBolt. Ele foi criado dentro da ferramenta da Google, Dialogflow, e ele foi integrado ao Telegram. Então, ele responde dúvidas muito básicas, mas ele responde de modo fechado ainda, sobre o descarte adequado, reciclagem e compostagem. Então, o usuário vai pegar o Telegram, vai ter uma dúvida, vai imediatamente colocar ou startar a conversa com o assistente virtual através de um oi, e o assistente virtual vai trazer as opções. Ele vai indicar links de onde essa pessoa pode consultar melhor ou com informações mais detalhadas acerca do que ele deve fazer. E a partir desse primeiro contato com a ferramenta, a gente espera que as ações se ampliem, né? Então, a gente acredita que pode ocorrer a evolução do hábito, né? Que além do descarte, ele também seja colocado dentro de discussões que ampliem, que esteja dentro do tema meio ambiente, sustentabilidade, mas que essa discussão também seja ampliada para além do descarte correto ou adequado dentro dessa lógica urbana. A demonstração da ferramenta foi feita dentro do aplicativo sugerido no teste Loom. E eu vou aparecer num quadradinho aqui embaixo, mas ela foi feita um pouquinho mais cedo. Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês veem bem. Aqui sou eu falando com o assistente virtual e respondendo as opções que ele me dá. Então, 1 é para lixo orgânico, 2 para recicláveis, 3 para lixo eletrônico, 4 para medicamentos, 5 para resíduos perigosos, 6 para compostagem. A nossa limitação foi até aí, por enquanto. Uma coisa que eu não consegui gravar foi que o assistente virtual também responde ao digitarmos local de coleta. E ele tem esse texto. Então, a gente pode indicar ou o número para o qual a gente está procurando uma informação, ou o local de coleta para ser direcionado para o link da CETESB, né? Porque a gente tem esse recorte geográfico limitado por enquanto. Nós estamos tratando dos descartes e coletas seletivas no âmbito de São Paulo, por enquanto. Então, quais são os próximos passos nesse sentido, né? É expandir a indicação de pontos de coleta para outras regiões geográficas e incluir iniciativas de logística reversa a partir de parcerias com marcas que já têm ações em andamento, como a Renner ou a Boticário. Incluir outros temas relacionados, como o reaproveitamento de água e outras práticas sustentáveis. Vou iniciar, então, os comentários da banca. Primeiro, eu adorei a apresentação. Parabéns pela calma na hora de apresentar, porque eu sei que, normalmente, quando você vai apresentar um TCC, a gente fica bem nervoso, e não ficou nem um pouco transparente nenhum tipo de nervosismo, então, meus parabéns. E uma coisa que eu fiquei pensando se eu não sei que tipo de lixo que eu estou querendo descartar, o chatbot ele consegue me indicar a categoria dele, por exemplo, onde que eu vou descartar medicamento? Sei lá, eu tenho uma agulha ou uma seringa, eu não sei exatamente se é em medicamento, se é em algum artigo perigoso. Vocês conseguiram configurar isso também na lógica, ou seria um passo mais para frente? Boa noite, Débora. Ele, nas indicações, ele tem ali uma descrição prévia do que se trata cada resíduo. Legal. Cabe ampliação da ferramenta, no sentido de que tem resíduos que a gente não mapeou, porque a gente teve que trabalhar num contexto um pouco menor para executar. Uhum. Mas ele tem esse potencial da gente ampliar para questões mais
específicas, como pessoas com diabetes, por exemplo, que precisam descartar agulhas, ou tatuadores. A gente sabe que essas pessoas já sabem mais ou menos como fazer por conta dessas licenças também de atividade, tem todo um jeito de fazer, mas ele tem um descritivo prévio e também, respondendo a sua pergunta objetivamente, ele tem um descritivo prévio do que é cada resíduo, mas também pode ser ampliado para casos mais específicos. Legal, bacana. Muito interessante. Gostei bastante. E parabéns de novo, viu, Natália? Você foi, assim, perfeita na apresentação. Obrigada. Nada. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar todo o grupo, né? Eu acompanhei quarta-feira passada ali o início ali, né? Vocês apresentando e vi que vocês evoluíram, né? Pegaram a dica que eu tinha deixado ali do 1 e gravaram. Então, meus parabéns a todo o grupo, tá? Não esqueci, percebi que vocês atualizaram o projeto, né? Então, meus parabéns a todos. Foi muito bom, tá? Obrigada, Jorge. Vê só se a Carolina já está disponível, Esther, por favor. Carolina Maria de Jesus, que seria o primeiro grupo. Sim, a gente está chegando, né? Porque a gente, como estava marcado para 19h55, algumas pessoas ficaram em cima desse horário, porque saía do trabalho, né? Para poder chegar aqui. Então, vamos começar assim. A Ângela está entrando aqui já para poder iniciar o trabalho para a gente. Isso, ela vai iniciar. Não, acho que é melhor. Pode seguir com a Ayrton Senna, então, por favor. Ok, não, tudo bem. É só o tempo dela entrar no grupo que ela está no trabalho e já não chegou. Uhum. Obrigada. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Quem que irá passar os slides, perdão? Isso, acho que foi. Em primeiro lugar, boa noite. Meu nome é Luísa e eu queria agradecer a todos que estão aqui, né? Agradecer pela oportunidade e vamos começar. Esse é o nosso projeto. É a inclusão digital para 60+. Nosso foco é oferecer autonomia e inclusão para pessoas idosas no mundo digital. Conheça a Dona Maria da Luz. A Dona Maria da Luz representa milhares de pessoas com mais de 60 anos que querem se conectar, mas se sente perdida com a tecnologia. A Dona Maria da Luz é uma mulher de 65 anos, costureira, aposentada, mãe e avó. Ela tem tempo disponível, mas se sente perdida com as ferramentas atuais da tecnologia. Quer se conectar-se com os filhos e netos através de aplicativos de conversa, tem receio de cometer erros ou cair em golpes ao usar o celular, depende dos filhos para pagar contas online, marcar consultas médicas e pedir viagens no aplicativo de transportes. Quer se sentir ativa, mais independente e atualizada. A realidade dos dados. Fazendo uma pesquisa de dados, eles mostram que 64% das pessoas de 60+ enfrentam dificuldades com tarefas digitais básicas e quase metade diz ter apoio
diz não ter apoio ou tutoriais acessíveis. Ou seja, o problema não é a falta de tecnologia, é a falta de ensino adaptável. Essa discrepância reforça a urgência de políticas de inclusão digitais, focadas em habilidades e paciências para que a digitalização seja um benefício para todos e não um fator de exclusão para os mais velhos, sendo que 80% dos serviços digitais essenciais migraram para plataformas online. As principais dores. O problema real estão as deparamos com problemas que ainda não foram explorados. A exclusão digital não é sobre tecnologia, é sobre a falta de ensino acessível, com paciência, empatia e linguagem simples. Medos de fraude digital, receios constantes, esquemas de fraudes online causam paralisia digital, linguagem técnica complexa, terminologias disponíveis e interfaces confundem e criam barreiras intraponíveis, sistemas de dependência, necessidade de ajudas para fazer tarefas simples acabam prejudicando a autoestima. Oportunidades perdidas, perda de benefícios, não conseguir ter acesso a recursos digitais básicos, sendo cada vez mais desatualizados. O que eles constantemente ouvem, né? Esse nosso público. Familiares dizendo, é fácil, é só clicar aqui. Ou, mas eu já ensinei como se faz. Amigos comentando da facilidade no mundo digital e notícias no mundo inteiro sobre golpes constantes, principalmente em idosos. Problema real. A exclusão digital não é falta de tecnologia, é falta de um ensino adaptável. Oportunidades. Uma oportunidade em crescimento. A população idosa está crescendo e se tornando um público cada vez mais ativo. A tecnologia é essencial para a saúde, comunicação e finanças, mas ainda falta solução realmente pensada para eles. E é aí que o nosso curso entra. Nós temos vários módulos de curso. O curso é dividido em módulos práticos. WhatsApp e videochamadas. Eles aprendem a se comunicar com familiares, amigos e através de mensagens, áudios e chamadas de vídeo. Bancos digitais e pagamentos. Domine transferências e pagamentos com consultas bancárias de forma segura. Telemedicina e consultas. Eles acessam a consultas online e gerenciam suas através de aplicações. Eles aprendem isso. Compras e transportes. Eles aprendem a utilizar aplicativos de transporte e a comprar de uma forma segura e confiável. Os nossos diferenciais. Temos uma didática adaptada com ritmo individual e linguagem simples. A prática supervisionada, grande segurança e confiança. Nós desenvolvemos um chatbot para primeiro contato e como o nosso público já tem essa carência de tecnologia, o nosso chatbot ele é totalmente simples e destrinchado e que sempre no final vai dar um apoio humano. Nós nunca vamos deixar de ter contatos com ele. Esse aqui será um exemplo do nosso chatbot. A gente, aqui na nossa primeira tela, a gente começa uma conversa. Seria algo super simples. A gente numerou, né, todos os cursos que nós vamos dar, que é aqueles módulos. Cada módulo tem um número e sempre depois que o nosso cliente falar o número, ele vai receber informação do curso e vai ser encaminhado para um assistente humano. Né? Porque, como falamos, nosso público é uma pessoa que tem carência de tecnologia. Então, esse contato com o chatbot é somente inicial, para dar esse apoio para passar para o nosso serviço para ir para uma pessoa humana. Transforme a sua vida digital.
nossos alunos, eles alcançam muitas coisas. A primeira delas, a independência no seu cotidiano. Você consegue fazer tarefas e você não vai depender de terceiros. Segurança digital. Eles vão navegar e se sentir seguros e saber quando é um golpe, quando não é um golpe, saberem confiar. Conexão familiar. Eles vão se manter próximos dos filhos e netos através da tecnologia. E a autoestima renovada, que é uma das coisas, né, que mais gratificantes, que seriam sentidos valorizados e capazes na área digital. O nosso curso mostra que aprender tecnologia é possível em qualquer idade. Inclusão digital é mais do que acesso, é autonomia, acolhimento e dignidade. Seria isso, gente. Muito obrigada. Pode falar, Camila. Bom, parabéns aí, primeiro, pessoal. Acho que é um tema muito relevante. Consigo ver muito uso, inclusive, meus avós. Mas o que eu queria entender, primeiro, com vocês, são duas coisas, tá? Primeiro, uma questão de escalabilidade. Eu entendo a necessidade de ter um atendimento humano, porque é um dos motivos pelo qual motivou essa ideia de vocês. Mas como que vocês planejam manter uma escalabilidade disso, pensando em muitos usuários, né? Então, teria um custo muito grande você ter um atendimento humano ali. E a segunda eu vi ali no passo a passo de vocês, que tem muito, digita 1, digita 2, o quanto que isso também é tão inclusivo, assim, para quem já não tem tanta autonomia, o quanto que vocês exploraram opções, hoje, por exemplo, com a L8N, em alguns fluxos, inclusive para o WhatsApp, onde você consegue gravar áudio, e o fluxo entender e responder em áudio, se vocês exploraram esse tipo de opção para deixar ainda mais, não só inclusivo, mas muito mais fluido para o usuário final ali, que muitas vezes é ruim para digitar, por exemplo, de novo, meus avós mesmo têm muita dificuldade, vai digitar, não digita bem, até o texto eu vi como saiu a formatação, não saiu tantos bullets, então, não sei se vocês têm isso em mente como um próximo passo aí de melhoria para o produto de vocês. Então, por enquanto, né, na teoria, nosso orçamento no começo seria baixo, né, mas, querendo ou não, no chatbot, a gente priorizou colocar que eles só digitem a fonte inicial, né, falar oi, bom dia, e aí começam as informações, e eles só teriam que digitar números, para também não ocorrer erro, sabe? Tipo, ocorreria um erro, com certeza, ocorreria erro, mas é muito mais nichado ele só digitar números, porque seria mais fácil. Em qualquer erro, eu até vou pedir para a Andrea voltar o slide lá do mostrando, mas qualquer erro, assim ele já vai para o atendimento humano. O atendimento humano passaria, né, para uma de nós, e aí explicaria por ligação ou por WhatsApp, dependendo da preferência, né? Eu acho que com certeza eles preferem por ligação, e mostraria os planos e tudo mais, encaminharia, mas qualquer coisa, ó, que ela, por exemplo, no último imagem fala tchau. Não entendi, mas vou transferir para o time de atendimento. Qualquer coisa que ela não entender, já vai transferir para o time de atendimento. Sim, mas eu acho que é isso que vocês precisam pensar em como melhorar o fluxo, porque, por exemplo, aí foi só um tchau, não precisa ter um atendimento humano, vocês vão moderar muito o time de atendimento humano de vocês, se vocês não melhorarem o fluxo, o prompt, talvez até que gere esse próprio chatbot, mas, por exemplo, se você tem um fluxo no MailChimp, ou no WhatsApp, ou qualquer um desses orquestradores, você consegue ter um fluxo melhor em que você consiga colocar palavras-chave, por exemplo, um tchau, não ir para um humano, você vai estar liderando um time à toa, e a pessoa do outro lado vai entender, mas eu não quero um atendimento, eu só falei tchau. Ela só falou tchau. Então, eu acho que vale aí, pensando em escalabilidade, pensando que é um público que tem que estar cada vez mais fácil para eles, eu investiria nisso, em fluxo que entenda esse áudio, porque eles mandam muito áudio, eles mandam muito áudio, e fluxo que entendesse melhor essas outras palavras-chave quando realmente ir para o humano, para vocês também não terem tanto gasto no orçamento disso de pessoal. Mas a ideia é muito boa. Perfeito.
Sim, sim, estou sim. É isso que eu ia falar, mais alguém na banca? Senão a gente pode passar para o Boca Rosa. Sim, estamos. Então, o grupo 4 vai falar sobre apoio no pós-parto e maternidade real. O grupo faz os componentes Aline, Flávia, Ivana, Rafaela, Thalita, Vanessa e Juliana Lisboa. É com vocês, meninas. Obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre o apoio no pós-parto e maternidade real. E pode seguir com o slide, por favor. Vamos iniciar falando da nossa persona. Da nossa persona, por favor. Isso. A nossa persona é a Camila Souza. Ela é uma mãe solo que tem 28 anos de idade, mora na periferia, é uma mulher negra. Ela possui o ensino médio completo, a sua formação, e ela cria sua filha sozinha. E ela não tem o apoio do pai, né, do pai do filho dela. Os seus familiares moram muito longe. E com isso ela se sente muito sobrecarregada, ela se sente muito preocupada com as questões financeiras e também com os cuidados com o neném. E a única forma que ela tem de apoio, de acesso às informações, é por meio do seu celular. Então, essa é a principal fonte de informação dela. Pode passar o próximo, por favor. Vai com Deus. Ouviu? E no mapa da empatia, nós colocamos aqui algumas percepções da nossa persona, da Camila, né? O que ela pensa, o que ela se sente muito insegura, né? Ela tem uma percepção de que ninguém a entende, o que ela faz e o que ela fala. Às vezes, ela evita desabafar por medo, por críticas, então ela tenta a todo momento ali parecer forte diante daquela situação. Ela sente muitas dores, né, de solidão, de sobrecarga emocional. Ela ouve também, né, muitos conselhos contraditórios nas redes sociais. E ela vê também que muitas mães nas redes sociais parecem demonstrar tudo de uma forma bem mais fácil, né? Da questão de ser uma mãe solo. Só que na rotina dela isso não compete. Para ela falta apoio, falta orientação, ela tem uma dificuldade de acesso a essas informações e tudo o que a Camila quer é um acolhimento genuíno, uma segurança nas decisões dela. E é o que falta nela. Pode continuar, meninas. Oi, boa noite, eu sou a Vanessa. Pode passar para o slide 2, por favor. Para o 2, volta. Eu vou falar um pouco sobre o nosso problema, né? O que a gente decidiu trabalhar, que é a questão da mãe solo, que é um problema, assim, é um fenômeno muito sério, né, no nosso país. 11,3 milhões de mulheres no nosso país, né, são mães solos, são mulheres que chefiam as suas casas sozinhas, né, elas não só cuidam, ficam com o cuidado dos filhos, como também são o principal sustento da família, e dentro disso nós temos um recorte que 90% dessas mães solos são mulheres negras, então a gente tem um grande problema, né, e um problema com recorte étnico, racial. Isso são dados do último censo do IBGE. Pode passar, por favor. E quais são os desafios que essas mulheres enfrentam, né? Elas acabam ficando com uma sobrecarga física e mental muito grande, né? Por esse acúmulo de funções que elas têm, um estresse, uma insegurança, o medo, né? Porque quando você está ali sozinho, fica muito mais difícil você passar por todas as situações, principalmente de cuidar de bebês, e a gente está falando assim de criança na primeira infância, que é muito difícil. Falta de tempo para um autocuidado, né? É difícil para ela até cuidar de si,
por não ter uma rede de apoio, essa rede de apoio ser muito fragilizada, um isolamento social e emocional por contar com pouquíssimas pessoas. A gente sabe que isso é um problema que vem crescendo, e a rede de apoio, na verdade, com o passar do tempo, só vem diminuindo, né? E dificuldade do acesso a serviços públicos também. Então, a gente tem uma frase aqui que é preciso uma vida inteira para cuidar de uma criança, né? Ou seja, a gente precisa de uma grande rede e, infelizmente, essa rede de apoio tem sido cada vez mais fragilizada. Pode seguir, meninas. Ju, você pode passar mais um, por favor? Isso. Bom, pessoal, então falando aqui um pouco sobre o nosso projeto, a gente trouxe o Design Thinking como metodologia base, então a empatia ela esteve ali presente desde as etapas iniciais até a etapa final aqui do nosso MVP, e aí a gente trouxe como 3 premissas que nortearam a gente ali nesse desenvolvimento todo. Então a primeira ali é impacto inspirado, então a gente quer trazer ali benefícios para essas mães, né, e minimizar ali a depressão e os riscos para as mães que se encontram em situações de vulnerabilidade e de impactos sociais. A gente tem também a visão de futuro, ou seja, a gente quer trazer informações que sejam relevantes, que sejam seguras, pensando ali nos bebês, mas também a gente quer alcançar e compartilhar as comunidades que possam ser a rede de apoio dessas mulheres. E como comprometimento ali, como compromisso, a gente entende que a tecnologia, ela é uma ferramenta extremamente importante para a gente, o que vai tangibilizar o nosso projeto. Quando a gente pensa no usuário, que realmente ele quer algo ali que solucione a dor dele. Então, é por isso que a gente traz os dados ali no início do nosso projeto, porque a gente quis que, além de um chatbot, além de uma tecnologia, ele solucionasse um problema real e que aqui a gente conseguisse, né, transformar, mesmo que de uma forma pequena, essa experiência da maternidade que muitas vezes pode ser tão vulnerável para algumas mães, e criar ali, né, conexões com outras comunidades e trazer algo ali positivo. Ju, se você puder, por favor, passar a nossa prévia. Bom, então aqui a gente vai mostrar uma interação rápida ali para vocês. Então é uma pessoa dando oi, e ele sinalizando ali os prompts de retorno. Então, ali ela fala, né, que ela tá triste, né, ela tá num momento ali, se sentindo sozinha, e aí ele informa, né, que tá ali para ajudar, do que ela precisa, e aí ela faz um relato ali, né, de tá tendo uma dificuldade naquele momento dela com o bebê. E aí ele traz links ali que a gente trouxe, né, como seguros, como importante, né, nesse momento. Ju, se você puder voltar ali na apresentação, na parte final, por favor. Bom, pessoal, nós fomos o Grupo Boca Rosa, nosso grupo ele é composto por mim, sou a Flávia, a Juliana, a Rafaela, a Thalita e a Vanessa, e eu agradeço pela atenção de vocês. Muito noite. Finalizamos aqui. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns, meninas. Vocês apresentaram super bem. Gostei muito de ver que vocês não se basearam tanto no slide, não ficaram lendo. Isso é muito importante, que demonstra domínio no assunto. Então, os slides, eles serviram para mim de apoio para o que vocês estavam falando, e ainda assim vocês estavam falando muitas coisas interessantes e informação fora deles. Isso é muito bom. É um demonstrativo de domínio do que vocês fizeram, do que vocês têm a apresentar. Parabéns, de verdade. E a minha pergunta é a seguinte: bom, é um chatbot, a mãe vai ter a oportunidade de pedir ajuda por ali, vocês vão apresentar links que podem ser úteis,
Mas imagina, por exemplo, numa situação de emergência que talvez vocês tenham que dar uma instrução rápida para ela ali, talvez um bebê engasgado, alguma coisa assim. Como vocês acham que vocês fariam isso? E como vocês passariam confiança para a mãe naquilo que ela está lendo? Porque imagino eu que seja um momento de muita insegurança, certo? E ela é duplicada, porque você está num momento de emergência, e ela tem que ter segurança naquilo que ela está lendo. Como vocês acham que vocês poderiam fazer isso? Bom, pessoal, eu vou responder aqui aí, Thalita, Vanessa, se vocês quiserem me complementar, tá? Então, ali, como é uma pessoa que trabalha aí na parte de negócios, o que eu digo é o seguinte, né, como resposta, a gente não conseguiu mapear todos os itens, a gente sabe que se tratando ali de ser humano, dos seres humanos, tem N fatores, mas ali a gente quis trazer alguns itens, alguns questionamentos que são as principais dores, então, amamentação, cólica, choro, e aí, nesses que a gente não conseguiu mapear, a gente traz ali alguns telefones, que aí a Thalita consegue aqui, acho que me ajudar, me complementar, que são ali de apoio, quando a pessoa liga e consegue um retorno dos bombeiros, dos bombeiros e entre outros ali que consegue passar com auxílio, né? Vai ser um ser humano e aí vai conseguir dar mais informações. Não sei se alguém quer me complementar aqui. Eu posso falar também, Flávia. Eu sou da área da saúde, né? Então, assim, quando a ideia, né, futuramente complementando, e quando houver, assim, algo que seja de emergência, né, é fundamental de que assim, a gente vai colocar para que aquela mãe assim, procure, né, uma emergência, um atendimento médico, porque para que não haja aquela demora e acabar acontecendo algo mais sério com a criança. Então, a gente vai ter essa preocupação também de, se for algo assim de emergência, orientar a mãe de que ela procure atendimento médico o mais rápido possível, né? E aí a questão, os links sempre ser de fontes ligadas à saúde, ligados assim, ao Ministério da Saúde, sempre fontes confiáveis de que aquela mãe ela pode acessar aquele link ali e ela vai ser remetida a um lugar que, de fato, tem um conhecimento científico e técnico que possa ajudar ela. Pessoal, eu sou aqui do grupo também vou dar uma complementada que eu também venho aí, né, com o meu histórico da área da saúde. Então, assim, a ideia é que a gente consiga também fornecer uma primeira assistência rápida, né? Então, assim, tudo que convém ao questões de primeiros socorros, que a gente consiga trazer informações né, reais, informações valiosas para essa mãe conseguir ter uma ajuda, né, um primeiro auxílio e prestar esses primeiros socorros. É óbvio que ela não vai ser médica, a gente entende que isso é um usuário que não tem conhecimento, e por isso ele está ali buscando ajuda, mas que ela não fique na mão nesse primeiro momento, e principalmente numa situação tão importante, né? Então, assim como as meninas falaram, a Vanessa trouxe aqui que é super importante, a gente em seguida estaria orientando para que ela siga ali, né, com qualquer situação de maior urgência, emergência e profundidade, principalmente, ela poder fazer esse atendimento com alguém especializado. Legal, perfeito. Uma coisa que eu poderia dizer é que o próprio chat pode fazer o chamado da emergência, né? Ele pode fazer um primeiro contato com o corpo de bombeiro, enfim, com quem vai ter condição de fazer o atendimento ali. E por mesmo porque a mãe, no momento de desespero, ela pode ter dificuldade até de fazer isso, né? Então o chat poderia auxiliar nesse ponto também. É uma parte bem legal de se explorar, assim. E, de novo, parabéns, adorei o trabalho de vocês. Boa noite, meninas. Desculpa a câmera desligada, estou com minha filha dormindo aqui no quarto, e tá meio escuro. Mas primeiro, parabenizar vocês. Eu acho que foi uma apresentação bem completa. Eu acho que, complementando o que o Dimitrios comentou, da linha de raciocínio que vocês montaram, ela foi bem completa desde o início. Então, o storytelling que vocês montaram, toda a ideia que vocês montaram do produto também foi muito boa. E aí, até uma sugestão, eu acho que eu queria até validar com vocês, primeiro, como que vocês pensam de garantir que os links que estejam conectados ao chat, eles estejam atualizados ou online ali dentro funcionando, enfim. Vocês pensaram nesse cenário?
Ok, então vou responder aqui, meninas. A nível de MVP, a gente ainda não avançou para essa questão, né, de entender como a gente automatizaria aí as atualizações e a gente manteria essa fidedignidade aí dessas informações. Mas sim, isso é super importante, principalmente porque pode envolver aí essas questões relacionadas aí à saúde. Mas, como as meninas disseram, a ideia é como um MVP, né? Realmente ali uma coisa inicial e trazendo valor de uma forma mais básica, a gente trazer questões mais básicas. Então, sim, numa versão futura, a gente estaria evoluindo para trazer automatizações e novas features ali dentro desse chatbot mesmo. Perfeito, ótimo. E se eu puder dar uma sugestão, talvez até se vocês puderem criar a base de conhecimento de vocês e usar links externos como fonte, mas não como o próprio link para colocar na plataforma, ele garante que a informação vai estar sempre atualizada. Mas parabéns novamente, foi muito, muito bom mesmo o trabalho. Lu? Sim, estamos. Pode começar a apresentar? Pode. Boa noite, gente. Deixa eu abrir a câmera aqui, só um minuto, gente. Rapidinho. A gente vai falar do projeto SUS e Consulta, tá? Como está no slide. O chatbot inclusivo para o SUS. O tema é inclusão de pessoas com deficiência auditiva no atendimento médico público, tá? Grupos Mulheres em Tech, Carolina Maria de Jesus. Eu começo falando para vocês sobre a persona, né? A dona Maria Carolina, uma mulher negra de 65 anos, diarista, com escolaridade até o Fundamental 2. Ela sabe ler e escrever desde criança. Ela é uma pessoa com deficiência auditiva, desde o nascimento, e ela se comunica por meio de Libras, e ela é usuária do SUS. A dona Maria, ela enfrenta, né, muitas dificuldades para se expressar durante as consultas médicas, especialmente agora, no caso de investigar uma dor crônica na coluna cervical. A construção dessa persona, ela foi feita por todas nós, com a base em dados reais e relatos de pacientes que enfrentam barreiras invisíveis no sistema de saúde. O problema identificado é a barreira de comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e profissionais de saúde no SUS. Maria Carolina, por exemplo, não consegue explicar seus sintomas com clareza, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento. A ausência de intérpretes de Libras e de recursos acessíveis comprometem a qualidade do atendimento, gerando insegurança, atrasos e sofrimento. Essa situação inspirou a criação de uma solução tecnológica que pudesse apoiar esse público. É esse slide mesmo, gente? Ah, tá. A solução proposta é o SUS e Consulta, um chatbot inclusivo criado com a ferramenta Dialogflow. Ele simula conversas entre paciente e profissional de saúde, reconhecendo frases comuns e oferecendo respostas claras e acolhedoras. O SUS e Consulta ele pode ser usado em totens e tablets nas unidades de saúde e futuramente ele poderá ser integrado à tecnologia de reconhecimento gestual para Libras, como o HandTalk, cuja base de integração já foi estudada pelo Google. Para tornar nossa solução prática e funcional, desenvolvemos o SUS e Consulta dentro da plataforma Dialogflow Essentials. A seguir, vamos mostrar como configuramos as principais intenções, que representam situações reais enfrentadas por pacientes no SUS. Bom, aqui a gente tem o nosso fluxograma e eu vou apresentar para vocês o aplicativo que a gente utilizou, né, que é o Dialogflow. Como vocês podem ver aqui, dentro desse nosso fluxograma, a gente colocou agendar consulta, agendar exames, listas de unidades, saudação, se é possível ou não, aquela data disponível. Aqui é somente uma apresentação, só para vocês verem como que ficou.
Importante dizer que a nossa persona, como ela sabe ler e escrever, e a gente fez, por enquanto, pelo website, não fez pelo Telegram, mas futuramente nós desejamos não somente pelo Telegram, mas pelo WhatsApp, que a comunicação é mais rápida e fácil. Então, só vou simular aqui para vocês. Olá, sou a Suzy, como posso ajudar? Então, dentro do nosso menu, a gente tem agendar consulta, agendar exames, solicitar intérprete e resultados de exames. Então, vamos colocar a primeira opção. Ela pode tanto escrever, como colocar o número. Aqui, as unidades disponíveis, eu coloquei Tatuapé, Belém e Tucuruvi. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, então coloquei algumas referências aqui para nós, tá? Para quem é do Rio de Janeiro e não sabe. Colocar o CPF. Ele vai pedir aqui a data. E aqui, dentro dessa data que ela escolheu, as opções de horários disponíveis, que tem as 13, 15 e 17. Opção de horário aceito. Deseja agendar intérprete para essa consulta? Então, como a nossa persona, ela sabe ler e escrever, mas ela, por exemplo, tem essa dificuldade para se comunicar e explicar com mais detalhes, então todas as datas disponíveis sempre terá uma intérprete para ela. Então, sim, a gente vai colocar a sua opção. Mas se ela não quisesse, também não teria problema. Intérprete agendado, obrigada, foi um prazer te atender. Meninas, podem continuar. Aprendemos aqui que tornar a tecnologia é acessível e uma meta possível e necessária para ampliar seu impacto social. E também que a colaboração em equipe impulsiona a inovação, enquanto a inteligência artificial pode ser aliada na promoção da inclusão e da equidade. E que escutar os usuários com empatia é essencial para desenvolver soluções verdadeiramente significativas e centradas nas pessoas. Os próximos passos que a gente vai colocar para o chatbot é incluir o HandTalk para que as pessoas possam se comunicar de uma forma mais rápida, né, com gestual, usar as interações que os personas, né, que os usuários tenham para a gente aprimorar, né, com a questão da linguagem, principalmente regionalismos, né? A gente mora num país que é continental. O feedback dos usuários ele vai ser incorporado para melhorar a precisão das respostas e também fazer uma validação com profissionais de saúde para que a gente possa ampliar as alternativas que ele pode ter, né? E o uso da IA generativa, que vai tornar a interação mais segura e mais inclusiva. E expandir para outros PCDs, né? Outras pessoas, por exemplo, com questões de mobilidade, né? E até com áudio, né? Para poder facilitar o acesso. Ângela, pode continuar. Então, agora a gente vai se apresentar para vocês. Eu sou a Ângela, moro em São Paulo, tenho 50 anos, sou formada em Pedagogia e Filosofia. Próximo aí, pessoal. Oi, eu sou Janice, participei de análise dos problemas de saúde enfrentados pela persona e da justificativa de necessidade de uma solução inclusiva. Oi, pessoal, sou a Tainá, tenho 33 anos, sou aqui de São Paulo, Guarulhos. Eu fui responsável pela configuração do chatbot Suzy Consulta no Dialogflow e pela realização dos testes iniciais que foi apresentado para vocês. Oi, eu sou a Paloma, tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro e eu ajudei na definição dos fluxos de conversa e na criação das intentes que simulam situações reais de atendimento médico. Oi, pessoal, eu sou a Andresa, eu tenho 26 anos, sou formada em matemática e eu participei da estruturação dos slides e da organização visual da apresentação. Meu nome é Luciana, eu tenho 53 anos, trabalho com o terceiro setor, sou socióloga, né? E ajudei o pessoal na organização do grupo, né? E nos entregáveis. Olá, eu sou a Nick Lário, sou aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, tenho 38 anos, trabalho na área de eventos e eu fui responsável pela revisão dos textos e pela padronização da linguagem, inclusive em todos os materiais. Eu sou a Juliana, tenho 45 anos, sou de São Paulo
Eu contribuí com a pesquisa sobre acessibilidade no SUS, com dados sobre a população com deficiência auditiva, e introduzi a demonstração da ferramenta. Encerramos aqui a nossa apresentação e desde já agradecemos a oportunidade de estar aqui neste curso. Obrigada, meninas. Banca. Obrigada. Alguma consideração? Oi, Pode gente. falar, Dani. Eu vou só pedir desculpa que meu cachorro está latindo aqui desesperado. Primeiro, parabéns, eu acho que é um tema que a gente não fala tanto quanto deveria, e realmente quem tem uma deficiência auditiva acaba não tendo espaço em muitos lugares necessários. E um outro ponto que eu queria trazer é apenas uma dica, talvez, enfim. A questão da escolha de data, quando você deixa muito aberto, a pessoa pode tentar várias datas e não ter exatamente um horário disponível. E isso pode acabar fazendo a pessoa até desistir da comunicação. Ela vai colocar, por exemplo, dia 10, aí não tem disponível, dia 11 não tem disponível, dia 12. Vai chegar uma hora que ela não vai ter mais saco, desculpa o linguajar, mas ela não vai ter mais paciência para escolher uma data. Então, talvez trazer algumas opções de dias e horários seja mais fácil para manter a usabilidade do usuário. Mas acho que é só esse ponto mesmo, e te digo parabéns para todas. Obrigada. Na verdade, a gente já recebeu esse feedback e já pensou e já está complementando ele. É porque a gente não teve tempo essa semana ainda, já estava no finalzinho. Eu já participei, mas o projeto de vocês é excelente. Eu queria fazer uma perguntinha, aproveitar. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi excelente também, muito clara. Consegui captar a mensagem de vocês com muita facilidade, isso é muito legal. E a minha pergunta é a seguinte: o SUS ele é aberto a todos, inclusive a pessoas de fora que estão aqui. Por exemplo, eu moro em Floripa, tem muito turista, e a gente recebe muita gente em situação de vulnerabilidade de outros países da América Latina, por exemplo. Vocês consideraram que... Porque Libras é Brasil, né? Então, amanhã lá na frente, se vocês forem incluir, se vocês levariam em consideração isso, pessoas que não falam Libras, mas têm a língua de sinais de outros países. Eu acho que a IA generativa ela vai poder lidar com isso. Então, futuramente, com a integração da IA, a gente consegue resolver, né? Esse é um outro passo, né? A gente primeiro está atendendo o público-alvo, que seria que são todos, mas voltados aos PCDs, né? Perfeito, era essa consideração que eu queria fazer, e era essa leitura que eu esperava que vocês tivessem mesmo. Muito bom, excelente, parabéns. Só respondendo a sua pergunta, Guilherme, eu entendo que é muito importante, né, esse trabalho que nós estamos fazendo, e a gente precisa, acho que, primeiro pegar um público, né, e não desmerecendo as pessoas estrangeiras, claro, mas pegando o pessoal do Brasil, fica mais fácil para a gente ver onde estão os problemas, o que pode ser melhorado. Então, a partir disso, a gente começa a acrescentar e a melhorar o nosso chatbot justamente para poder abranger e colocar as pessoas estrangeiras também, sendo elas PCD ou não. Que a gente sabe que o Brasil é extremamente enorme e tem essa demanda, né? Mas, com certeza, é o nosso objetivo. Não, certamente, perfeito, é isso mesmo. Só dar um pouquinho mais de contexto, porque aqui em Floripa, por exemplo, a gente tem o Alô Saúde, e qualquer um pode ligar para ele e fazer uma consulta por telefone ou marcar uma consulta, inclusive pessoas falantes de espanhol, que a gente recebe muito. Então, pode ter essa expectativa, entendeu? Então, o legal é ter já essa leitura para lá na frente eles poderem implementar. Agora é jogadora Marta. Sim, vamos apresentar agora. Estão me ouvindo? Sim. Só um instantinho.
Só um momento. Então, pessoal, boa noite. Sou a Tamires, eu vou iniciar a apresentação do nosso projeto denominado Evoluir Mais, IA no desenvolvimento de um app de tutoria para universitárias. O nosso projeto nasceu da observação, né, de um desafio real que vem sendo enfrentado por mulheres universitárias, que é a dificuldade de equilibrar estudo, trabalho e vida pessoal. E aí, com tantas responsabilidades, essas mulheres acabam sobrecarregadas e muitas vezes sem tempo para poder se organizar, cuidar de si mesmas. E foi aí que o Evoluir Mais, né, surgiu, que é esse aplicativo de tutoria inteligente, com gestão acadêmica, voltado especialmente para esse grupo de mulheres que estão no ensino superior. E aí eu apresento a vocês agora a Aurora, que é o coração da Evoluir Mais. A Aurora, ela é uma tutora virtual que ela vai utilizar a inteligência artificial e vai acompanhar cada usuário de forma personalizada. Ela vai ajudar na organização dos estudos, montando planos, né, de aprendizado. Ela também vai oferecer mensagens de apoio e motivação, como se fosse uma espécie de mentora digital. E aí a Aurora, ela vai unir tecnologia, empatia e vai oferecer esse acompanhamento que vai ser mais humanizado, mesmo sendo uma IA, e também mais acessível para mulheres. Então, vou apresentar para vocês agora. Bem-vinda! Eu sou a Aurora e vou te acompanhar no Evoluir Mais. O Evoluir Mais é o aplicativo que usa inteligência artificial e análise de dados para revolucionar o apoio acadêmico de mulheres no ensino superior. Com ele, você ganha suporte personalizado para organizar seus estudos, acompanhar seu progresso e impulsionar o desenvolvimento da sua carreira. E aí existia uma problemática, né? E aí a nossa pesquisa teve como objetivo responder a seguinte pergunta: como que a inteligência artificial pode contribuir para apoiar mulheres universitárias na organização dos estudos, nesse acompanhamento do desempenho e na gestão das suas rotinas acadêmicas? E com isso veio a nossa criação, né, da Aurora, da IA, do Evoluir Mais, que vai se justificar como uma ferramenta, né, de inovação educacional, social, que busca atenuar os efeitos ali da sobrecarga por meio da tutoria inteligente, promove mais autonomia, equidade de oportunidade, democratização educacional e também a permanência dessas mulheres ali no ensino superior. Foi realizada uma pesquisa com mulheres universitárias para entender qual seria o relacionamento delas com o aplicativo. A pergunta principal feita pela pesquisa foi: o aplicativo contribuirá para reduzir a sobrecarga e equilibrar o estudo, trabalho e vida pessoal? 39 mulheres responderam à pesquisa. 74% delas responderam que sim, ajudaria. 23% responderam que parcialmente. E 2% responderam que não ajudaria. Essa é a nossa Mariana Souza, de 24 anos, estudante de Ciência da Computação em uma universidade pública, e ela atualmente mora em São Paulo. A Mariana é uma jovem muito dedicada e tem uma rotina muito corrida. Ela tenta administrar o trabalho, faculdade, tarefas domésticas e vida pessoal. Ela quer, além de tudo, aprender um idioma novo e estudar, mas organizar a rotina também. Porém, no seu dia a dia, ela tem intervalos curtos para dedicar aos aprendizados. Ela necessita de tutoria personalizada e aulas que se adaptem aos seus intervalos. Então, aqui nós temos a jornada da Mariana no aplicativo, né? Inicialmente, a descoberta dela vem através de recomendações, né, de grupos, vídeos, anúncios. Então, Mariana, ela faz o seu cadastro, né? Ela preenche dados. Nesses dados, ela coloca informações, né, sobre as suas necessidades, no que ela precisa de ajuda. E aí, ela é direcionada para o nosso chat, o chatbot, né? E esse chatbot ele foi feito, né, com base nas informações que Mariana respondeu no cadastro. E então, ela é direcionada para o nosso aplicativo, onde ela navega, né, por tutoria personalizada, gestão de tempo, trilha de carreira. Ela consegue montar um cronograma equilibrado de estudos. Ela acompanha o seu progresso e recebe um suporte contínuo da IA.
E aqui a gente consegue visualizar o chat em ação, né? Lembrando que esse chat ele foi feito com base nas informações que Mariana preencheu, né, no cadastro, e aí ela vai ser direcionada para um site. Esse site ele está simulando o nosso aplicativo, tá? Como se fosse o nosso aplicativo. Então, Mariana ela vai ser redirecionada para esse site, para o nosso aplicativo, onde ela vai ter acesso aos nossos serviços, né? Ela vai conseguir montar o cronograma, planejamento de carreira, né? Ela vai ter tutoria, né, personalizada, planejamento de estudo, né, um plano de estudo, ela consegue se conectar também com outras mulheres, ela tem acesso a blogs também, que são atualizados toda semana, que vão falar sobre autocuidado, né, sobre a ajuda da IA, né, como é que é a jornada dela de estudo. Ela consegue verificar, ela consegue ver, né, que a plataforma ela é simples, ela ajuda na sua jornada acadêmica, tornando o seu aprendizado mais acessível e prazeroso. Nos próximos passos, vamos avançar para tornar esse protótipo uma aplicação real, para que mais e mais marianas possam decolar em suas carreiras no segmento da tecnologia. O Evoluir Mais irá expandir as funções de inteligência artificial para prever o desempenho e acompanhar o lado emocional das usuárias. Pretendemos buscar e firmar parcerias com universidades, incubadoras de inovação social para levar esse app para salas de aula de verdade. Ainda, nos nossos planos futuros, incluem conectar o Evoluir Mais a plataformas de ensino, redes acadêmicas, criar uma forte comunidade, uma rede de apoio para mulheres que estão na universidade. E pensando num futuro ainda mais longe, nós planejamos trabalhar com assinaturas, pesquisas e também com desenvolvedores privados. Nós acreditamos que cada avanço, cada passo que planejamos executar será uma oportunidade para que nós possamos transformar vidas, abrir caminhos, para que mais marianas, mais mulheres como eu e como você, possam conquistar o seu espaço no mundo da tecnologia. Para nós, o Evoluir Mais não é só um projeto tecnológico, não é só uma tese de conclusão de curso, ele é um convite para pensar em como a inovação digital pode realmente ajudar a vida de mulheres jovens, especialmente aquelas mulheres mais pobres. Durante o nosso processo, nós utilizamos tudo aquilo que as nossas professoras tão gentilmente nos ensinaram, como as metodologias ágeis, Scrum, Kanban, utilizamos ferramentas de IA, Gira para organizar o backlog, as sprints, especialmente a sprint de planejamento baseada no Design Think, onde nós podemos estruturar as etapas do projeto e fazer sempre uma entrega colaborativa entre nós. O nosso objetivo, meninas e banca, é criar uma chance real para que as mulheres não desistam do sonho de ingressar em uma carreira no mundo da tecnologia e, obviamente, ter muito sucesso nessa carreira. Nós acreditamos, nós do Evoluir Mais, acreditamos que a tecnologia, quando utilizada com um propósito humano e ético, vira uma ferramenta poderosa para construir uma educação mais justa, inclusiva e, acima de tudo, que transforma vidas. É nisso que nós acreditamos. Tamires Lima, Jéssica Lima, Ingrid Alensky e eu, Simone Custódio. E nós convidamos vocês. Bora lá, vamos evoluir juntas? Agradecemos de todo o coração a atenção de todas vocês, agradecemos as nossas professoras, as mediadoras, agradecemos a banca examinadora que hoje se dispôs a estar aqui conosco, e agradecemos especialmente aos nossos familiares, amigos, que hoje se dispuseram para estar aqui conosco, participar da nossa apresentação e da nossa formatura. Nosso muito obrigada a Fly, IBM, Instituto Sim. Obrigada. Eita, obrigada. É isso aí, Simone. Valeu. Obrigadão. Parabéns. Banca. Se a banca tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Ai, gente, eu vou falar de novo. Eu sei que era para dar espaço para todo mundo, mas eu falo demais. Primeiro, eu adorei.
Eu só queria entender onde ficam organizadas as atividades da universitária. Ele vai ser vinculado a um calendário, tipo um Google Calendar, ou a um Trello, por exemplo, já que vocês usaram o Giro, já estou levando para o meu lado aqui da classe. Onde exatamente ficaria essa organização dela? Posso responder, meninas? Nós colocamos, como a ideia inicial é ser gratuito e só na frente evoluir para assinatura, nós vamos utilizar o Google, o próprio Google, ele entra no nosso site para mapeamento e o Gira também. Maravilha. Tudo aquilo que nós conseguirmos usufruir de benefícios, de plataformas gratuitas, a ideia inicial é utilizar. Tá? Por isso que a gente também vai colocar a metodologia ágil do Kanban, que a gente achou bem fácil de trabalhar com ela, e nós acreditamos que num primeiro momento, por ser uma versão gratuita, ajude bastante as mulheres, né, as marianas. Maravilhoso. Eu, como gerente de projeto, eu gosto de ter a lista de todas as minhas atividades e ir ticando conforme eu vou terminando, porque aí é uma forma de eu saber o quando eu evoluí, o quando eu não evoluí, então eu imagino que seja mais ou menos a ideia também. E aí o Trello também seria, a gente tem como usar o Trello de forma gratuita, então ele poderia ser uma forma de organização ali também para as marianas e usuárias ali do aplicativo. Um outro ponto que eu queria trazer, eu sou bem feminista, tá? Mas também pensei que, apesar de ser um app de tutoria para universitárias, ele não deixa de ser útil para universitários também. Então, acho que é um público a mais ali que poderia utilizar, talvez, uma versão mais masculina. Apesar de que, para mim, isso não existe, mas, enfim. Mas entendo que o público-alvo poderia ser um pouco maior até do que só as universitárias, porque temos universitários que têm o mesmo tipo de vida, de problemas diários ali, de falta de tempo, enfim, que as próprias universitárias têm. Então, apesar de eu ser feminista, eu acho que é uma abertura ali para um público maior, tá? Mas é apenas um comentário. Nós agradecemos a sugestão, nós chegamos a pensar nisso, mas num primeiro momento, como para atrair alguns investidores e até universidades, nós pensamos em trabalhar com um segmento que precisa, né? No caso, as mulheres que acabam, elas entram no mercado com pouca, quando vamos para o curso, são poucas mulheres que participam, são raras oportunidades que nós temos, como estamos tendo aqui na Fly, mulheres reunidas. Quando tem um curso de inteligência artificial, geralmente os homens dominam. Então, para apoiarmos as mulheres, bem como utilizarmos como estratégia para atrair investidores. Por isso que nós pensamos na segmentação mesmo, em seguir com o projeto só feminino. Concordo, sporão, perfeito. Obrigada, mas agradecemos a sugestão, inclusive a sugestão do Trello. Nós não incluímos o Trello inicialmente, porque não foi trabalhado aqui, então o objetivo era explorar bastante aquilo que nós tivemos a chance de aprender aqui com as nossas professoras. Mas muito obrigada pela sugestão. Pode falar, Camila. Show. Não, eu acho muito interessante manter aí dentro, até para poder fazer essa divulgação melhor, como você falou, e atrair mais mulheres para a área. E aí, dentro dessa linha, eu queria entender um pouco como vocês pensam da gamificação, porque partindo do ponto de que um dos desafios é, já falta tempo, então como tornar algo atrativo, pensando numa gamificação para que haja esse dinheiro. Porém, fica um desafio também para que não seja uma gamificação competitiva em um cenário onde você busca também uma colaboratividade maior entre essas mulheres, né? Tamires, quer responder? Uhum. Não, então, a gente chegou a falar, né, sobre gamificação, a gente fez, né, uns estudos, é porque a gente não colocou na apresentação, porque isso vai ficar, né, gigante, tem um tempo, né, mas dentro, né, do nosso projeto, que a gente tem escrito ele, né, em formato mesmo ali até de TCC, né, a gente escreveu ele com pesquisas, né, a gente pesquisou artigos. Existe também, né, um ponto de gamificação que a gente colocou, que seriam próximos passos, né, que a gente vai ainda avaliar, teria que ter o desenvolvedor, então a gente precisa pensar nisso mais como futuro, né, então a gente colocaria a gamificação também como um ponto ali dentro dos próximos passos, né, na estruturação, né, do aplicativo como um todo.
Ótimo, obrigada, meninas. Então, agora a gente vai para o último grupo, não tão menos importante que os demais, mas Elza Soares. Com vocês, meninas. Olá, pessoal, boa noite. Vou compartilhar aqui minha tela. Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline, nós somos o Grupo Elza Soares. Eu vou apresentar um pouco sobre o nosso projeto desse ano, o Segura Bot, tá? Vou iniciar falando um pouco sobre a nossa persona. A gente traz aqui uma persona, é a Dona Lúcia. Ela é uma idosa que tem 64 anos, e ela é uma pessoa que ela tem pouca afinidade com bancos digitais, mas ela utiliza muito redes sociais, WhatsApp, e está sendo muito exposta a alguns golpes. Inclusive, ela teve seus dados vazados, já caiu em golpe do Pix, já clicou em links incorretos de phishing, e ela tem muita confusão entre fontes oficiais e fontes que são manipuladas. E quais são as principais necessidades desse usuário que a gente está buscando responder com o nosso projeto, que é o Segura Bot, que a minha colega Bruna vai apresentar em mais detalhe mais para frente. A gente tem como principal foco responder, né, uma segurança. O foco do projeto é segurança digital, e a gente quer trazer para essa persona responder algumas necessidades que ela possui, que é a orientação simples e objetiva, que muitas das vezes os idosos eles não têm assim tanta familiaridade com alguns termos técnicos, muitos não têm uma visão tão boa, tem uma questão de, às vezes, de escolaridade também envolvida, e a educação digital acessível, né? Validação segura, né? Através de dados, através de um link ali, que a gente pode utilizar um validador de links. Então, esses são os principais necessidades dessa usuário que a gente vai estar trazendo aqui como uma solução. Esse projeto, especificamente, ele teve uma inspiração em um caso real. Na verdade, todas nós contribuímos, todas as meninas, porque cada uma compartilhou uma experiência de algum familiar que já caiu, foi vítima de algum tipo de golpe. Então, quando surgiu a ideia, né, a gente começou a se aprofundar ainda mais nesse público especificamente, porque eles são extremamente vulneráveis. Teve um grupo aí que comentou um pouco sobre a vulnerabilidade digital também. E aqui o nosso foco é específico segurança, né? Aqui a gente traz um pouco sobre os principais crimes, golpes que esse público está suscetível. A gente fez uma pesquisa e esse crime aumentou depois da pandemia em mais de 60%, e principalmente os golpes via WhatsApp ou do falso parente, clonagem de número, golpes do Pix e falsa central de atendimento. A minha colega Ju, ela vai explicar um pouquinho sobre o objetivo, que a gente tem 3 principais objetivos para responder com esse projeto. Em seguida, a Bru vai explicar um pouco mais sobre a solução que a gente traz, de fato, visando ajudar esse público especificamente. Ju, você pode falar agora? Ju? Vocês me ouvem bem? Sim, Ju. Ah, sim. Bom, pessoal, obrigada, Aline. Dentro dos nossos objetivos, o principal foi auxiliar esse público idoso na sua autonomia digital, diminuindo a vulnerabilidade, como a Aline falou, principalmente diante de golpes financeiros. A gente utiliza a inteligência artificial através de um chatbot humanizado e com fácil entendimento para o público idoso. Esse chatbot, ele detecta fraudes através de mensagens de SMS, WhatsApp, e-mail, redes sociais, e o que for que o idoso esteja suspeitando que possa ser um golpe ou não esteja seguro. Ele introduz dentro do chatbot e o chatbot responde, falando se é algo que ele pode confiar ou não. E aí depois a gente tem agora a timeline
de como foi formado o projeto. Primeiro, a gente definiu o problema, que é muito comum, que são os golpes da internet, e a gente viu que é muito importante. E dentro desse problema, a gente selecionou o público mais afetado e mais vulnerável, que são os idosos. A gente definiu a ferramenta de IA, que é o Dialogflow, a gente subiu os dados, realizamos os testes, refinamos esse chatbot, corrigimos os bugs e, dessa forma, com a melhoria contínua, a gente chegou ao produto final e agora a gente fez a apresentação. E é isso, pessoal. Obrigada. E agora temos a Bruna apresentando o resto da nossa solução. Boa noite, vocês me ouvem? Sim, Bru. Joia, tudo certo. Bom, então, só trazendo para vocês aí um pouquinho, né, dessa simulação do chatbot, tem como objetivo trazer uma comunicação simples, objetiva e de múltipla escolha para o nosso público idoso. Um ponto importante também, que foi de grande alegria para o nosso grupo, é ter conseguido colocar um nome, então conseguir chamar o nosso idoso pelo nome, cria esse vínculo. Temos também aqui na tela o QR Code, o link para quem quiser acessar. Então, ele traz aí, né, de múltipla escolha para que esse idoso selecione a opção que fique mais fácil para ele, mas também leva ele para um atendimento humano, caso ele precise também. Pode passar, Aline, por favor. Nessa telinha, a gente tem mais ou menos um fluxo, né, que foi pensado na montagem desse chatbot. Né, o nosso usuário, que é o centro, que é o topo, né, do nosso objetivo, finalizando ali com as respostas que a gente queira dar para esse usuário. Trazendo um pouquinho dos desafios também, então, a gente precisou se adaptar com o Dialogflow, entendendo um pouquinho da interface, fazendo com que o bot responda de forma sem travar, sem ser repetitivo, sendo claro também, e estruturando ali as comunicações com o usuário, os fluxos, porque a gente sabe que o idoso às vezes traz uma linguagem um pouco diferente. Pode passar, por favor. E dentro disso, né, desse desenvolvimento desse bot, de todos esses cases que a gente encontra diariamente com algum familiar, nós temos as nossas oportunidades de melhoria, que é trazer ali um novo design que seja utilizando a voz, acessibilidade, migrando esse bot para um WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada, fazendo também parcerias com órgãos oficiais, que seja bancos, órgãos públicos, para alcançar também outras plataformas e trazer mais informações quanto a possíveis golpes também, fazendo também uma análise de dados comportamentais, identificando novos padrões, novas dúvidas, e expandindo também o vocabulário e a compreensão textual desse bot, que a gente sabe que nós temos, né, o nosso formato de falar, de escrever, e com o idoso não é diferente. Então, identificando ali erros de digitação, uma fala que às vezes não é tão correta, para conseguir ajudar esse idoso da melhor forma. Pode passar, por favor. E aqui tem a dona Lúcia, falando um pouquinho. Eu tenho mais segurança e confiança para mexer com essas coisas de banco. Dona Lúcia aí, super feliz. Esse é o nosso grupo, né, os desenvolvedores, a nossa líder Aline, UX, os nossos designers, uma equipe aí muito comprometida e que deu o seu melhor para trazer esse resultado hoje. Obrigada, gente. Pode voltar, por gentileza, lá na dona Lúcia, um pouquinho? Claro. Vocês gostariam de ouvir novamente? Ou é no slide dela? É no slide mesmo. Só um momento. Aqui. Obrigada. Alguma consideração, Luli? Não, era só pedir para ela voltar mesmo o slide. É por isso que eu levantei a mão. Ela voltou e eu já fiz. Ah, perfeito. Banca. Vou voltar aqui para a chamada. Então, acho que ok. Pode ser.
da participação, eu participo. Adorei o projeto de vocês, é muito legal, acho muito importante esse tipo de iniciativa. E a apresentação foi excelente, gostei muito, foram muito claras, a informação foi passada muito bem, todo mundo apresentou super bem, parabéns. Eu queria perguntar o seguinte, a gente está falando sobre segurança, principalmente nos meios digitais, e vocês enxergam, por exemplo, no futuro, acho que vocês comentaram, de a própria ferramenta ter a capacidade de identificar um golpe através de padrão. Sim. Você terminou essa pergunta? Não, primeiro, eu entendi certinho, né? Vocês têm essa intenção. Sim, a gente fez uma pesquisa com os nossos familiares, com nós mesmas também, porque também algumas de nós tivemos a experiência de quase cair em golpe, e com base nisso a gente entende que tem um padrão, sim, de golpes. Inclusive, quando a cibersegurança ela alcança, ela resolve isso, ela cria seus meios, os golpistas vão lá e inovam, e fica tipo, eu resolvo, cria-se novo, resolvo, cria-se novo. Perfeito. Ótimo. Mas agora sim vem a minha pergunta, de fato. A gente aprendeu que, por exemplo, para identificar um golpe, é como ver erro de português, padrão de e-mail, que é diferente, mas, hoje em dia, os golpistas estão usando IA para melhorar o golpe. Então, vocês levaram isso em consideração? Vocês têm... a pergunta é, vocês levaram isso em consideração? Vocês têm Posso responder, Aline? algum plano para isso? Pode, Ivan, pode. Então, Guilherme, foi eu que fiz, fui responsável pela pesquisa, né, da hipervulnerabilidade digital, né, tem um nome até muito novo, né, que a gente na pesquisa acaba aprendendo, que é engenharia social, onde acarreta esses golpes, e sobre esses links, para a gente conseguir identificar o que é fraude e o que não é, já está sendo desenvolvido até pela própria Febraban, né, alguns aplicativos, né, para que você consiga saber se aquilo ali é um golpe ou não. A gente sabe que os bancos trabalham muito bem nisso, né, a gente tem dados, né, que a gente não consegue colocar tudo, mas dentro da pesquisa foi visto isso, que os bancos trabalham muito nisso, e a nossa ideia para frente, né, com o investidor, e tá vindo para o WhatsApp também, para uma linguagem muito mais fácil, é que a gente consiga linkar sempre com essas instituições responsáveis, né, que são dos bancos, e as próprias fintechs e tudo mais. Então, a ideia seria essa. Hoje mesmo eu vi sobre, acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, que um dos diretores novos da própria Nubank, né, estava falando que as fintechs estão aumentando muito, aliás, são 60% de pessoas que não tinham contas bancárias, isso acaba sendo uma brecha, né, para as próprias fraudes. Então, é o que a gente quer para o futuro aí, a gente vender essa ideia para as próprias fintechs e bancos. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, meninas. Vamos seguir, Esther? Gente, É o seguinte, como a senhora fez hoje de tarde, eu poder ver o comportamento. Agora, a gente vai falar daquela coisinha que a Alejandra deu aquele spoiler no início, tá bom? A gente tem um presentinho para vocês. Pode pular para o próximo, Esther. A Fly criou uma ferramenta digital, que se chama Nômade Digital, com o objetivo de dar para vocês uma forma de melhorar a renda e ganhos, que é um curso de empreendedorismo e trabalho freelancer. Então, a gente está muito feliz de presentear vocês com esse curso exclusivo, criado para impulsionar seu crescimento profissional e ampliar suas oportunidades no mercado. E ao longo de 5 módulos, vocês vão aprender início como freelancer e empreendedora, como encontrar clientes e projetos,
gestão profissional e formalização, estratégias de venda e posicionamento, gerenciamento de projetos e crescimento contínuo. Vocês vão ter todo um acompanhamento ao longo de 6 meses, para a gente dar, vocês vão ter todo tipo de apoio, né, com o nosso pessoal, para orientar vocês se darem cada vez melhor nesse curso. Em breve eu vou estar mandando para vocês por e-mail o link do Classroom, onde vocês vão ter acesso a todas essas ferramentas. Então, eu só quero desejar a vocês que aproveitem, é mais uma oportunidade de crescimento, não deixem passar, e a gente está aqui para auxiliar vocês naquilo que for necessário, tá? Eu quero resultado disso, hein, gente? Eu quero ver a disposição de vocês, como eu vi nesse TCC todo, esse trabalho de vocês, essa garra, esse desenvolvimento. Então, eu conto com vocês. E eu quero agora, para finalizar, agradecer muito banca, patrocinador, time Fly, todo mundo que esteve envolvido com a gente nesse projeto, mas principalmente agradeço vocês, as alunas, que acreditaram na gente, que confiaram no que a gente podia passar para vocês, agradecer o empenho, a dedicação que vocês tiveram do começo até o fim, e dizer que a gente segue junto, tá? Para aquilo que vocês precisarem, podem contar com a gente, é só berrar que a gente corre atrás, tá bom? E agora a gente queria fazer uma foto de todo mundo. Então, vamos abrir as câmeras. A hora que estiver pronto, você conta, Esther. Obrigada por tudo. Parabéns, obrigado. Parabéns, arrasaram. Parabéns, meninas, arrasaram. Parabéns para vocês. Parabéns.